Boa tarde, Sr. Presidente, espero que bem. E só para lhe dizer, o seu CDS não tem cá dentro da sala. Eu, quando vi que o Sr. Ministro não pessoalmente decidi ficar, eu também. Estamos a ouvi-la com muitas falhas, Sra. Deputada. Falhas de som. Falhas de som. Eu tenho aqui tudo. Continuo-me a ouvir com falhas? Agora melhor. Agora melhor. Só para dizer ao senhor Presidente, eu decidi ficar no gabinete quando vi que o Sr. Ministro também não estaria aqui presencialmente, porque eu de facto acho que se ganha alguma coisa em fazer presencialmente com medidas de segurança estas audições, mas uma vez não estando o Sr. Ministro, então também poderíamos nós também estar no gabinete e assim cumprirmos as medidas de segurança. Queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro e eu deixava-lhe basicamente dois grupos de perguntas. A primeira tem a ver, e que tem ambas a ver com a presidência portuguesa. A primeira tem a ver com o seguinte: eu percebo que o Sr. Ministro fala na importância da economia azul e nos objetivos que com isso se relacionam na presidência portuguesa, mas há uma coisa que é absolutamente verdade, é que para a presidência portuguesa foram escolhidos como prioridades a recuperação, a chamada recuperação justa, verde e digital. A economia azul fica, de facto, longe destes objetivos. E eu percebo que isso não seja dizer que ela é pouco importante, mas é também dizer que ela não faz parte das prioridades. E o Sr. Ministro há de compreender que haverá alguns grupos parlamentares, como já aqui foi dito, que acham que, sobretudo para um país como Portugal, se queremos continuar a ter uma estratégia inserida na União Europeia, mas também uma estratégia portuguesa, temos que puxar por aquilo que são as nossas maiores forças. E o mar, de facto, é ou pode ser uma das nossas maiores forças, mas é preciso que nós também, politicamente, saibamos cumprir esse objetivo e puxar por esse objetivo. E eu, muito concretamente, e porque ouvi com atenção, eu gostava de entender, Sr. Ministro, trocando por miúdos e muito concretamente, esta preocupação e estes objetivos relacionados com a economia azul vão se concretizar exatamente em quê? Na presidência portuguesa, porque eu ouvi falar em conferências ministeriais, em convenções, mas eu gostava de saber, imaginando que eu sou um agente ou um investidor interessado em expandir algumas áreas relacionadas com a economia azul, eu gostava de perceber o que é que não existe agora e que vai existir no fim desta presidência portuguesa. Imagino que eu sou um pequeno pescador, eu gostava de saber o que é que vai mudar, o que é que não existe agora e que vai existir no fim da presidência portuguesa. Imagino que eu já não sou um pequeno pescador, mas que sou um armador de pesca industrial, o que é que não existe agora e que vai existir no fim da presidência portuguesa. Porque se nós não formos capazes de concretizar o que é isto da economia azul e qual a sua importância estratégica, nós podemos ter grandes discursos sobre o mar, com os quais toda a gente está de acordo, dizer que o mar é um grande ativo, se não o maior ativo de Portugal, mas depois isto não se concretiza em nada a não ser em conferências e em reuniões. E eu acho que isto que se pode e que Portugal pode e deve ir muito além disso. Portanto, eu gostava de saber, em concreto, isto tudo que o Sr. Ministro disse e que nos disse aqui na abertura, quer dizer o quê? Porque, com toda a franqueza, é muito vago, para não dizer que é quase só vago. Em segundo lugar, sobre o controle de pescas, a sustentabilidade de pescas e a negociação dos totais admissíveis de captura e das cotas e, sobretudo, das cotas relacionadas com o Brexit. Eu gostava, e também já lhe foi perguntado, mas eu volto a falar na pergunta porque é importantíssimo. O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido no próprio Brexit, a poucos dias do fim do período de transição, deixou a indústria pesqueira surpreendida e preocupada, porque no documento que estabelece as regras de cooperação e de comércio entre os dois blocos depois da saída dos britânicos, a União Europeia cede parte das possibilidades de pesca em Svalbard, que é uma zona a meio caminho entre a Noruega e o Polo Norte, ficando o Reino Unido com 25% do bacalhau dessa zona, em vez dos anteriores 12%. Entretanto, já foi dito que isto que era um lapso no documento, que isto que não vai acontecer. Eu gostava que o Sr. Ministro pudesse dizer, de facto, confirmar que isto que é um lapso e que não vai acontecer. Já agora explicar como é possível acontecer este lapso e também, tanto quanto se sabe, o acordo anual entre a Noruega e a União Europeia sobre a pesca do bacalhau e sobre a pesca nesta zona ainda não foi renovado.
Tem-se falado que as possibilidades de pesca da União Europeia e, consequentemente, de Portugal nesta zona, no que toca a bacalhau, vão ser muito reduzidas ou reduzidas substancialmente. Os últimos dados que ouvi falar falavam de uma redução de 28 mil toneladas para 17 mil toneladas, total para a União Europeia. Depois Portugal terá, tanto quanto sei, cerca de 9% desta possibilidade. Eu gostava de saber se isto é verdade ou não, atendendo à importância fundamental que a pesca do bacalhau assume para Portugal. E, portanto, eu gostava de saber qual é o ponto de situação e quando é que haverá notícias definitivas nesta matéria. Muito obrigada e gostava de mais uma vez cumprimentar o senhor. Gostava de me concentrar um pouco, de facto, nas questões da presidência da União Europeia. E começar logo por dizer que eu acho que somos o único país destes que tem presidências, eventualmente a França terá uma atitude semelhante, que dá importância ao mar na PPUE. Está, como disse, está prevista a realização de uma conferência totalmente dedicada à política marítima integrada. Nenhuma outra presidência deu atenção a este assunto. Isto mostra, de facto, a maneira como queremos reforçar não só aquelas componentes que estão relacionadas com as questões das pescas, mas com as da economia azul. Agora, esta agenda desta presidência está fortemente, já as duas anteriores, fortemente marcadas pela pandemia e pelos impactos, e obviamente incluindo as questões económicas e sociais e ambientais e pelo Brexit, e na sua relação com a outra próprias negociações que estão a decorrer com um país terceiro como é a Noruega. E o primeiro exemplo de que, de facto, esta presidência começa logo a ser marcada também pela pandemia é que já no dia 15, a visita do Colégio de Comissários que se vai realizar já parece em modo emagrecido. Mas feito esta parte, e retomando a referência ao Brexit, sabemos da importância que o setor das pescas teve no processo negocial. Isto também, estou ciente do papel que vai caber a Portugal neste setor. Além das negociações dos TACs, as capturas máximas autorizadas e cotas em contexto pós-acordo Brexit e a finalização das decisões para um conjunto de espécies que foi transferida para 2021, algo inédito ou quase inédito. Há ainda um processo de negociações, que foi aqui referido por alguns dos senhores deputados, muito importante a desenvolver entre a Comissão Europeia e a Noruega, uma vez que o acordo bilateral, e neste caso o acordo bilateral, não foi finalizado e, a meu conhecimento, as negociações nunca foram iniciadas.